Amém, irmãos. Eu gostaria de chamar aqui à frente Reverendo Cássio, será o nosso preletor nesta noite. Temos duas pequenas palestras com ele. Que alegria tê-lo aqui, pastor. Minha alegria poder apresentá-lo à igreja. Eu estava falando para ele que a gente já queria ter trazido ele aqui há um tempinho atrás, mas Deus tem sua forma, seu tempo, seu momento. Pastor Cássio é missionário, ele é pastor pelo Presbitério Leste de Belo Horizonte, é isso? Leste de Belo Horizonte. Esteve trabalhando durante um bom tempo, meus irmãos, no norte do nosso país, tanto com a missão WEC internacional, na capacidade de diretor, de missionário, de preparador de lideranças. Teve também ali com o projeto Amanagé, lá com o reverendo Ronaldo Lidório, que já é conhecido aqui da igreja, e esteve na direção do projeto Amanagé também por um tempo, e está atualmente morando em São Paulo, certo? E está aqui com a sua esposa Elisângela. Posso pedir para ela ficar de pé? A Elisângela está bem ali. Que alegria tê-la aqui, querida, muito bom também. Seja bem-vinda. E já já ele vai poder apresentar o resto da família e falar um pouquinho mais. Então, pastor, é uma alegria tê-lo conosco hoje à noite aqui. Eu queria usar esse momento para poder orar pela sua vida. Nós teremos, como eu acabei de falar, são duas palestras hoje à noite, teremos um intervalo no meio e ele estará aqui trazendo a instrução bíblica para nós. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, que honra que nós podemos partilhar a caminhada da fé, da igreja do Senhor, da missão de Deus, com os irmãos que o Senhor tem levantado. E que alegria termos aqui conosco o nosso irmão missionário, o reverendo Cássio, como executivo da APMT, do trabalho que ele já tem feito no nosso país, na nossa agência presbiteriana de missões transculturais. E queremos te pedir, Senhor, que ele seja instrumento teu nesta noite, falando a nós, encorajando a igreja, desafiando a igreja do Senhor a entender a natureza da nossa vocação, do nosso chamado para sermos servos do Senhor. E que o Senhor possa usá-lo hoje, amanhã, e que nesses dias a igreja também receba da parte de Deus a direção do Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Deus. Boa noite, gente. A Bíblia é sua. Estou muito feliz em conhecer vocês e estar aqui com vocês e ter esse privilégio de poder compartilhar com vocês porção da palavra de Deus. Estou me sentindo muito à vontade e feliz em ver aqui e conhecer essa igreja tão jovem, né? Que coisa boa! A primeira experiência minha e da Elisângela no Ministério Pastoral foi em Viçosa, Minas Gerais, onde temos ali uma cidade em torno da universidade. Então, público jovem, muito jovem, envolvido com a Universidade Federal daquela região, e nós tivemos ali o privilégio de servir a Deus por 3 anos no plantio de uma igreja, cooperando com Deus no plantio de uma igreja, porque pastor e missionário não planta igreja, né? Quem planta igreja é o Espírito Santo, e os pastores e missionários às vezes cooperam, às vezes atrapalham, né? E nós estivemos ali por 3 anos cooperando com Deus e atrapalhando a Deus muitas vezes. E eu lembrei de Viçosa quando cheguei aqui, da nossa igreja lá, igreja de público jovem, igreja mais contemporânea, informal. E que alegria eu ter recebido boas notícias, ouvido de coisas lindas que o Senhor tem feito aqui em vocês e através de vocês nessa igreja. Nós servimos, como o pastor Mateus mencionou, por 15 anos na floresta amazônica. Nossa base era São Gabriel da Cachoeira, uma pequena cidadezinha no interior do Amazonas, 3 dias e 3 noites de barco a partir de Manaus, subindo o Rio Negro, e dali nos deslocávamos mais 1 dia e meio até a primeira aldeia do povo com o qual nós trabalhamos. Nos primeiros anos, basicamente, morávamos ali naquelas aldeias, que é o povo Iurupidé, um povo querido do nosso coração, numa região onde tem 15 povos, 3 povoados, 116 aldeias, as fronteiras com a Colômbia, e quando ali chegamos não havia um crente sequer em toda aquela região, daqueles 15 povos, totalmente não alcançados pelo Evangelho. Foi um privilégio servir ao Senhor ali por 15 anos, com a educação escolar, evangelização, discipulado, plantio de igrejas, né, de modo geral, tradução das Escrituras, depois coordenação de equipe missionária, formação de liderança, e agora tem 2 anos e meio que estamos em São Paulo, a convite da nossa agência presbiteriana de missões transculturais,
para desenvolver um trabalho de supervisão geral dos campos. Está sendo um novo e bom desafio, aprender coisas novas com gente nova e visitar os colegas nos campos, pensar estrategicamente nos avanços. Nós estamos vivendo um tempo de um avivamento missionário nos bastidores da Igreja Presbiteriana do Brasil, avivamento desencadeado por Deus para a glória de Deus. Não tem a ver com homens, tem a ver com o próprio Deus. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais foi organizada, criada no ano 2000, quando a igreja a denominação tinha na sua junta de missões estrangeiras 90 missionários. 20 anos depois, essa semana recebemos mais 2, somando 284 missionários em 41 países. É um avivamento, um avivamento. E estamos com mais 140 e alguma coisa candidatos se preparando para os campos transculturais. E sabemos que temos mais cerca de 200 missionários presbiterianos transculturais em outras 19 agências missionárias. Deus seja louvado por isso. É um avivamento missionário. Nós estamos vivendo um despertamento missionário nesse tempo. E interessante que não é uma particularidade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu tenho bons contatos com os irmãos batistas, especialmente da Convenção Batista Brasileira. Eles testemunham do mesmo despertamento missionário em curso nos bastidores da sua denominação. Estou bem envolvido com o movimento missionário brasileiro, através da AMTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e ali nós temos acesso ao movimento não denominacional, das pequenas comunidades, das pequenas e grandes comunidades, igrejas independentes, pequenas denominações, que não aparece no radar das grandes denominações, nesse nicho de evangélicos não de grandes denominações, há, de igual forma, um franco crescimento e despertamento missionário. É Deus quem está levantando os seus para o cumprimento do seu próprio propósito eterno de redenção de todos aqueles que Ele mesmo, ainda na eternidade, amou e escolheu para a salvação, estando eles espalhados entre todos os povos, tribos, línguas e nações. E é um privilégio para a gente, como igreja e como crentes, como famílias, participar desse movimento de Deus. Eu queria, nessa primeira palestra, sendo que os irmãos estão aí sobre o tema de vocação, eu queria pensar com vocês na relação entre vocação e identidade. Você podia, por favor, abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. No Novo Testamento, há um contraste muito interessante
entre as igrejas de Corinto e a igreja de Tessalônica. Ambas igrejas estavam em regiões centrais da atual Grécia. Ao norte da Grécia, província da Macedônia, cuja capital ou cidade principal, mais influente, era Tessalônica. Ao sul da Grécia, província da Acaia, cuja cidade principal, Corinto. Atos dos Apóstolos nos mostram, lá no capítulo 17, Paulo passando por Tessalônica, e ali diz que ele pregou na sinagoga de Tessalônica por 3 sábados. É possível que tenha ficado mais tempo, mas refere-se a 3 sábados, 3 semanas, né? Foi um curto período de tempo. E ali nasceu a igreja de Tessalônica. Paulo segue viagem, desce para o sul da Grécia, para a capital da Acaia, Corinto. Ali ele fica 18 meses. O relato está em Atos, capítulo 18. 1 ano e meio em Corinto. Nasce uma igreja. Gasta tempo discipulando os crentes de Corinto, formando os presbíteros, a liderança de Corinto. Gasta tempo consolidando aquela igreja e segue o seu caminho. 2 anos depois, ele escreve essas 2 cartas, mais ou menos na mesma época. Uma carta para a igreja do norte, Tessalônica, outras cartas para a igreja do sul, Corinto. E interessante que quando ele escreve para os irmãos de Tessalônica, ele diz: vocês se tornaram cristãos modelo, exemplo de gente, de crente. Não apenas para os irmãos da Macedônia do norte, mas para toda a Acaia, para todo o país. Onde Paulo passa pouco tempo, ali nasce uma igreja modelo. Onde Paulo passou 18 meses, ele escreve aqui no capítulo 3, onde nós lemos: não pude tratar vocês como espirituais. Vocês são ainda imaturos, são como crianças, são carnais. Carnais aqui é o sentido de imaturidade. Por alguma razão, a igreja de Corinto não desenvolveu a sua maturidade como a igreja de Tessalônica. E no versículo 5, que eu gostaria de destacar, Paulo traz então perguntas. E as perguntas que Paulo faz do capítulo 5 têm a ver diretamente com identidade, questionando as facções, os grupinhos que ali formavam. Aqui ele fala de alguns que dizem: eu sou de Paulo, sou de Apolo. No capítulo anterior ele fala daqueles que diziam: eu sou de Pedro, e outros que diziam: eu sou de Cristo. Certamente não eram os mais piedosos, nem os mais humildes, eram os mais orgulhosos e vaidosos, diziam: nós somos de Cristo. Que está a top galáxia. E Paulo, criticando então esses grupinhos, ele pergunta no versículo 5: quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele faz uma pergunta essencialmente identitária. Paulo está dizendo que aqueles irmãos de Corinto, eles não haviam entendido a sua identidade em Cristo, e como eles não entendiam a sua identidade em Cristo, eles também não entendiam a identidade dos apóstolos, e por isso formavam grupinhos, porque eram imaturos. Quem não tem uma identidade bem elaborada, torna-se uma pessoa cronicamente imatura. Identidade tem a ver com maturidade. Maturidade não tem a ver com idade. É por isso que às vezes você conhece um jovem de 20 anos, conversa com ele, cabeça, pessoa bem resolvida, bem definida, sabe quem é, relacionamento fácil, tem o seu espaço garantido porque sabe quem é, então encontra o seu espaço. E às vezes você conversa com alguém de 50 anos e a cabeça é de adolescente. Não se encontrou na vida, não se achou na vida, não deu certo, porque maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com a compreensão da sua identidade. Quando você não entende quem você é, qual é a sua identidade, quando a sua identidade não é bem elaborada, você se torna necessariamente uma pessoa imatura. E pessoas imaturas são pessoas de difícil relacionamento. Algumas são abertas demais, influenciáveis demais. Maria vai com as outras. Outras são fechadas demais, ostrácicas. Não ouve ninguém, não aceita conselhos, fechado. Uma tem as suas emoções, os seus sentimentos transbordantes. Outras são fechadas,
não compartilha, não fala de emoções, não se abre para ninguém, é porque a identidade não está bem elaborada. Paulo pergunta, mas quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem somos nós? Quem é você? Vocação tem a ver com identidade. Quando falamos de vocação missionária, nós precisamos pensar na nossa identidade em Cristo. Porque identidade tem a ver com o ser, e a vocação tem a ver com a ação resultante do ser. Identidade é quem eu sou, vocação é o que eu sou chamado a fazer em função de quem eu sou. Posso exemplificar o que eu estou falando. Faz parte da minha identidade ser marido. É a identidade de quem eu sou, faz parte de quem eu sou. A minha vocação enquanto marido é amar e proteger a minha esposa. Faz parte da minha identidade ser pai, porque tenho 2 filhos, uma filha e um filho. A vocação resultante desta minha identidade paterna é amar, cuidar, educar os meus filhos. Se eu sou professor, isso tem a ver com a minha identidade. A vocação resultante desta identidade é ensinar e inspirar os meus alunos. Se eu sou pastor, isso tem a ver com a minha identidade. A minha vocação resultante disso é ministrar, pastorear, acompanhar pessoas. Enquanto missionário, tem a ver com a minha identidade. A vocação é levar o evangelho para os perdidos e assim por diante. Se eu entendo a minha identidade, naturalmente eu vou compreender a minha vocação. É interessante pensarmos sobre identidade. Identidade é aquilo que nos identifica e que também nos distingue, nos diferencia. Identidade é aquele conjunto de marcas que me torna um ser único em todo o mundo e no universo. Eu compartilho vários dos elementos identitários com muitas pessoas, mas algumas características me tornam Cássio Silva. Não tem outro Cássio Silva nos bilhões de seres humanos do mundo, inclusive dos que já morreram e dos que ainda virão. Eu sou único, é a identidade que me torna um ser único. Essa identidade me identifica com as pessoas, com os seres humanos, mas me distingue de todos os seres humanos. Então, são características que nos identificam e que nos distinguem. Os estudiosos da psicologia, como Jacques Lacan, Erik Erikson, eles dizem que a identidade pessoal ela é desenvolvida nos relacionamentos. A criança começa a entender quem ela é a partir do seu relacionamento com a mãe, com o pai, com os irmãos e assim por diante. A menina se identifica com a feminilidade da mãe e entende, sou menina. Mas ela percebe que ela não é idêntica à mãe. Ela é menina, mas não é a mãe, é outro ser feminino. Então, identifica, mas diferencia o menino com o pai e assim por diante. São nas relações. A etnologia, o estudo sobre povos, também aponta a mesma verdade. Um etnólogo americano chamado Frederick Barr, ele diz que os povos tribais, os grupos étnicos, eles entendem a sua identidade étnica enquanto povo nas fronteiras, na relação com outros povos. Houve um antropólogo brasileiro já falecido, foi professor da UNB, inclusive, Roberto Cardoso de Oliveira. Ele escreveu sobre identidade indígena, dizendo que a identidade ela é indígena, ela é elaborada na fricção interétnica, na relação daquele indígena com outros povos indígenas e com a sociedade não indígena. Ele se entende indígena quando ele se contrasta com o não indígena, com o branco. Ele se entende Iurupidé, o povo com o qual eu trabalhei, quando ele olha para o outro povo do outro lado do rio e diz, aqueles são os Rúpida, outro povo, nós somos os Iurupidé, é no contraste. A sociologia aponta para a mesma realidade. Stuart Hall, falando sobre identidade nacional, diz que a identidade de uma nação ela é desenvolvida a partir do conceito de estrangeiro. Eu sou brasileiro na relação com o não brasileiro, com o estrangeiro. Identidade em todos os sentidos, seja pessoal, seja cultural, seja étnica ou a identidade nacional, ela sempre é elaborada nas relações de contrastes, nas relações com os outros. A identidade também
ela é, em parte, o que nós entendemos e escolhemos, e, em parte, o que nós somos constituídos. Há um pensamento atual de desenvolver a autoidentidade. Cada um escolhe ser o que deseja ser. Você pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa, aquilo que você quiser. Isso é fantasia, pura fantasia. De fato, parte da minha identidade tem a ver com as minhas escolhas, mas as características mais profundas da minha identidade não fui eu que escolhi e eu não poderia escolher. Eu apenas recebi, eu fui feito. Eu não escolhi o meu nome. Elemento essencial da minha identidade. Quem é você? Cássio. Eu não escolhi esse nome. Eu não escolhi a minha altura. Eu não escolhi a minha cor de pele. Eu não escolhi os meus cabelos. Eu tenho muito cabelo, só que estou tingindo de transparente no momento. Eu não escolhi o tamanho do meu nariz, até gostaria que ele fosse um pouco menor. Mas eu não escolhi o tamanho das minhas orelhas, eu gostaria que fosse menos abanadas, mas eu não escolhi. Eu não escolhi o meu porte físico, meu tamanho, minha estatura. Eu gostaria de ter um porte físico de The Rock e um cabelo talvez de Brad Pitt, mas não seria eu. Eu não escolhi isso. Não está em mim, e isso faz parte essencial da minha identidade. Portanto, a identidade, em parte e em pequena parte, tem a ver com as minhas escolhas, em grande parte tem a ver com o que eu fui constituído, e eu não tenho ingerência sobre isso. Posso até tentar, mas é corromper a minha própria identidade. A identidade também, ela é sempre afirmativa e negativa. Quando eu digo eu sou esposo, eu estou negando, eu não sou esposa. Quando eu digo eu sou homem, eu estou negando, eu não sou mulher, e assim por diante. Então, a identidade é esse conjunto de marcas que tem a ver com aparência, tem a ver com temperamento, tem a ver com muitas coisas, e que me fazem ser quem eu sou. É interessante que lá em Gênesis, Deus cria todas as coisas em pares contrastivos. Diz o texto que ele cria céu e terra, luz e trevas, dia e noite, tarde e manhã, águas de baixo, águas de cima, terras e mares. Quando ele cria os seres humanos, diz que ele faz homem e mulher, literalmente lá é macho e fêmea, que as mesmas palavras são repetidas para os animais. No capítulo 2, diz que Deus fez a mulher e então foi formado o varão e a varoa, literalmente marido e esposa, sempre em pares, contrastivos. O contraste dos céus é terra, o contraste da luz às trevas, o contraste de macho é fêmea, o contraste de marido é esposa. Identidade, isso tem a ver com identidade. E no capítulo 5 de Gênesis diz que Deus, no dia que criou o homem, e lá é no plural os seres humanos, lhes chamou de Adão. Adão. E às vezes nós pensamos que Adão tem a ver com o significado literal da palavra, né? Vermelho, é porque o sangue é vermelho, a carne é vermelha e tal, mas semanticamente, do ponto de vista de significado, Adão significa simplesmente humano. Humano. Deus criou os nossos pais e disse, vocês serão humanos. Deus lhes atribuiu uma marca identitária. Agora, apesar do contraste, se o contraste de céu é terra, de macho é fêmea, de marido é esposa, de mar é a terra, né, de água de baixo e água de cima, qual seria o contraste de humano? Qual o par contrastivo do elemento humano? Influenciados pelo racionalismo e pela biologia, via de regra, nós responderíamos animal. Você é humano, não animal. Mas, de fato, esse não é o par contrastivo. O par contrastivo de nós, enquanto humanos, ou de Adão e Eva, enquanto humanos, é o próprio Deus. Quando Deus disse, você será Adão, humano, Ele estava dizendo, você não será divino. Com isso, nós entendemos que os elementos identitários mais profundos do nosso ser são elaborados na relação não com as outras pessoas, nem com os animais,
os traços identitários mais profundos do nosso ser são elaborados na relação com o próprio Deus. Nós somos humanos enquanto Deus divino. Nós somos filhos enquanto Deus Pai. Nós somos servos enquanto Deus Senhor. Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? E ele responde a essa pergunta identitária no versículo 5. São servos. Servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor. Olha o elemento identitário aí, percebe? Servos, Senhor. Quem somos nós? Nós somos humanos na relação com o divino. Nós somos filhos na relação de Deus enquanto Pai. Nós somos servos na relação de Deus enquanto Senhor. Como entender a nossa vocação enquanto servos? É simplesmente entendendo a identidade de Deus enquanto Senhor. Nós recebemos a vocação a partir desta relação com o nosso Senhor. E este Deus, nosso Senhor, ele se autorrevela como Redentor, como aquele, daí Igreja Presbiteriana da Redenção, não é? Como aquele que trouxe à existência aqueles que ele queria trazer, e ainda antes da fundação do mundo na eternidade, ele elaborou e inaugurou no tempo e no espaço um plano de redenção de todos aqueles que ele amou e escolheu para a salvação, mas que foram marcados pela queda, pelo pecado. Se esse nosso Senhor, como uma das principais marcas da sua identidade divina, é o elemento redenção, ele é redentor, nós recebemos parte desse processo redentivo na nossa identidade. Querendo ou não, na relação com Deus, nós somos marcados pelo processo, pela vocação identitária. Isso nos dá uma missão, a missão de levar a redenção para todos aqueles que foram chamados, eleitos pelo Senhor. E Paulo diz assim: nós somos servos, portanto, não aqueles que são donos, mas aqueles que recebem do seu Senhor um propósito, uma missão, uma vontade, um desígnio, uma revelação, uma vocação. Nós somos servos por meio de quem vocês creram, portanto, nós somos aqui apenas o machado na mão do lenhador, é isso que ele está dizendo. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Não somos nós quem redimimos as pessoas, não somos nós que convencemos as pessoas, não somos nós que convertemos os perdidos, nós somos apenas meio. Nós somos instrumentos nas mãos do Redentor, daquele que está operando a redenção por Ele mesmo, planejada ainda na eternidade. Por isso ele diz: eu plantei, Apolo regou, faz parte do processo redentivo, mas o crescimento veio de Deus. É Deus quem está redimindo o mundo. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. E ele conclui dizendo: porque nós somos cooperadores de Deus. E aqui ele usa uma palavra bem interessante, ele está dizendo que a cooperador tem a ver com operação, né, com operar. Na verdade, com obrar, no sentido de fazer a obra. Ele está dizendo que é Deus quem está fazendo a sua obra, Deus quem está operando, e nós estamos cooperando, nós estamos com Ele no seu trabalho, o auxiliando. Nós somos os seus assessores parlamentares, né? Aqui em Brasília deve ser, não sei se isso comunica coisa boa ou coisa ruim, né? Última forma. Nós somos aqueles que estão ao seu lado, mas a obra é dele e é ele quem está fazendo a sua obra. Nós somos os que operam com ele. É por isso que na missiologia
sempre falamos, sempre ouvimos, que na verdade nós não temos uma missão, nós temos uma grande comissão, porque a missão é do próprio Deus e nós somos comissionados, nós estamos nessa figura de coadjuvantes, não somos os protagonistas do processo redentivo, não somos os figurantes, não devemos ser os antagonistas, às vezes nos colocamos como antagonistas, atrapalhando a Deus, às vezes tentamos roubar a cena, querendo ser os protagonistas, mas de fato nós somos os coadjuvantes. O coadjuvante é aquele ator que no teatro da vida, ele não tenta roubar a cena do protagonista. Ele desenvolve o seu papel de tal forma que o holofote vai para o protagonista. Ele desenvolve o seu papel de tal forma que quando o auditório levanta para aplaudir, o louvor, o elogio, os aplausos são para o protagonista, porque o coadjuvante trabalha para que a glória seja dele e não sua. Nós somos cooperadores. À medida que nós entendemos essa nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo, a nossa vocação fica evidente. Quando falamos de vocação, nós geralmente é usada a palavra vocação, vem do latim vocare, que significa chamado. Então, vocação e chamado é a mesma coisa. Às vezes a gente pensa, qual a diferença de vocação e chamado? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Nas Escrituras, se você for fazer um estudo bíblico sobre chamado, sobre vocação, se orientando pela palavra ou pelas palavras, talvez você vai chegar a uma conclusão errada, porque na maioria das vezes que no Novo Testamento em particular, aparecem as palavras vocação e chamado, está se referindo à salvação e raramente a um ministério. As palavras mais interessantes no Novo Testamento para entendermos vocação ou chamado, de fato, está ligado aos dons. E aí Paulo fala de vários dons que nos foram atribuídos, né? Não foram adquiridos, mas foram recebidos. Lá em Romanos 12, Paulo fala daqueles que receberam o dom de profecia, de serviço, de ensino, de exortação, de contribuição, de presidência, de misericórdia. Lá em 1 Coríntios 12, ele fala daqueles que receberam o dom de sabedoria, de conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, conhecimento, línguas, interpretação. Capítulo 4 de Efésios, ele fala dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele está falando de dons atribuídos aos seus, e estes dons, sim, eles têm a ver com identidade. Quem somos? A identidade nos leva para a vocação, o que somos chamados a fazer. É claro que estas listas de dons que encontramos no Novo Testamento, elas não são e não pretendem ser exaustivas. Existem vários dons, talentos naturais que o Senhor nos deu, nós recebemos, não desenvolvemos, não adquirimos. Nós podemos desenvolver, aperfeiçoar aquilo que nós já recebemos, mas a identidade tem a ver com aquilo que nós recebemos. Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele fala da sua identidade. Ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo se entende como servo apóstolo. Todos nós somos servos a alguma coisa. Todos nós. Quando já mais no final do seu ministério, já experimentado na vida, na caminhada, sua segunda carta a Timóteo, ele tem uma compreensão identitária já um pouco mais elaborada e estendida. Em 2 Timóteo 1,11, ele diz: para este evangelho eu fui designado. Veja, eu não fui voluntário, eu não escolhi, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. 3 elementos identitários, claro. Eu sou pregador, apóstolo e mestre. A minha vocação enquanto pregador é comunicar a mensagem do Evangelho, é proclamar a mensagem do Evangelho. A minha vocação enquanto apóstolo é abrir caminho, é ir onde ninguém foi.
A minha vocação enquanto mestre é esmiuçar o Evangelho, é ensinar o Evangelho de maneira mais esmiuçada, como um professor faz com seus alunos. Este sou eu, sou Paulo, eu sou pregador, apóstolo e mestre. Quem eu sou? Quem é você no corpo de Cristo? Alguns, nesse processo identitário, são feitos ministros do Evangelho, pastores, missionários no sentido de pregadores dedicados à pregação. Outros não são feitos ministros, são feitos bons empresários, bons advogados, bons médicos, dentistas, pensadores, professores, artistas, operários, trabalhadores braçais. Mas essa é a nossa identidade, servo alguma coisa. Servo pastor, servo presbítero, servo diácono, servo empresário, servo advogado, servo operário, servo faxineiro, servo diarista. Tem a ver com a nossa identidade. E a nossa identidade nos leva para a nossa vocação. Não importa servo o que seja, visto que o nosso Senhor, Ele é redentor, a vocação de redenção é intrínseca ao nosso DNA enquanto crentes. Nós precisamos, de alguma forma, através da nossa identidade e vocação, levar a redenção, espalhar a mensagem do Evangelho que redime o pecador. Por isso que Paulo fala, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Tem a ver com exercitar a nossa vocação de servos, que trabalha para a glória do seu Senhor. Dizem que certo dia alguém chegou para Lutero e lhe perguntou, um sapateiro, lhe perguntou, como eu posso glorificar a Deus? Porque eu sou sapateiro, eu não sou um pastor. Lutero falava muito de viver para a glória de Deus. E a essa pergunta ele respondeu, faça bons sapatos e venda-os por um preço justo. Como glorificar a Deus sendo eu sapateiro? Faça bons sapatos e venda-os por preço justo. Resposta de Lutero. Como é que eu posso exercer a minha vocação de servo que vive para glorificar o meu Senhor no trabalho que eu estou? Seja testemunha. Faça o seu trabalho, desempenhe a sua função, seja um empresário que transmite a luz do Evangelho. Pregue o Evangelho através do seu trabalho, da sua profissão, da sua expertise, da sua arte. Você é da comunicação, é da TI, busque criatividade para, através do seu trabalho, você expressar o Evangelho, comunicar a luz que há no reino de Cristo, a luz que você já recebeu. Quando pensamos em vocação missionária, é natural que oremos e esperemos que Deus levante em cada igreja local pessoas que sairão daqui e irão para os confins da terra. A estes, via de regra, chamamos de missionários. Mas veja bem, Jesus disse que o campo é o mundo. É o mundo. Portanto, nós pensamos que vamos enviar pessoas para o campo missionário do outro lado da terra, mas esquecemos que todos nós estamos no campo missionário, porque o campo missionário é o mundo. Onde você estiver, é um campo missionário. E se Deus te desperta e coloca intenso ardor no seu coração para uma dedicação exclusiva ao ministério da pregação do Evangelho nos confins da terra, Deus seja louvado por isso, se prepare, dê os passos necessários e vá para o campo que o Senhor te mostrar. Mas se não for o seu caso, você não pode ficar pensando só aqueles que vão são missionários. Você precisa estar engajado na missão de glorificar o seu Senhor, porque de Deus você é um cooperador. Cooperador. Essa ideia de sermos cooperadores de Deus é algo que, ao longo dos anos, tem trazido descanso para a minha alma. Porque mesmo sendo missionário, juntamente com a minha família,
entre povos indígenas, um contexto difícil, desafiador, língua, cultura, estrutura, região, viagens, floresta, mosquito, etc., etc., nós sempre tivemos a compreensão. Não somos nós que fazemos, é Deus quem está operando. Se a gente não atrapalhar, já está ajudando. É Deus. E como é Deus quem está fazendo, as coisas mais difíceis e mais desafiadoras para nós, para Deus, pode acontecer assim. Lá na Amazônia, aqui em Brasília, as crises pessoais que nós vivemos, a angústia de alma, o desespero, a ansiedade, a depressão, a enfermidade incurável, que para os médicos, para a medicina, não tem solução, a crise relacional, que parece não ter mais volta, é só para a gente, que é difícil e impossível. Para Deus, qualquer coisa pode, da noite para o dia, ser transformada de mal em bem. É Ele que está operando, podemos descansar o nosso coração, nós estamos apenas ao lado dEle. Outro sentimento que sempre invadiu a nossa alma, nessa perspectiva, é que se de Deus nós somos cooperadores, antes da missão, do ministério, ser uma grande responsabilidade, de fato é, ou um grande peso nos nossos ombros, servir a Deus no trabalho missionário é um grande privilégio. Um grande privilégio. Porque alguns se sentem privilegiados em ser os assessores parlamentares do deputado estadual, federal, do governador, do senador, né? Do presidente da República. Imagina, nós somos os cooperadores do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador e Deus do universo. Não existe privilégio maior. Isso encheu o nosso coração nessa perspectiva, quando Elisângela e eu estávamos chegando na Amazônia, em 2006. Nós somos de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, mineiros, acostumados com aquele riachozinho, né? Lá a gente fala corguinho, aquele corguinho que você pula e atravessa de um lado para o outro, e aí nós fomos para o Amazonas, né? E ali lidar com aqueles rios enormes. Tem um trecho do Rio Negro que soma 14 quilômetros de margem a margem. Pense nisso, para um mineiro isso não é um rio, isso é um mar. E aí nós fomos então para o Amazonas em 2006 e nos preparamos 10 anos para ir para o campo missionário. Entre pastoreio de igreja, estudo de teologia, linguística, missiologia, tarará, tarará, 10 anos. E aí, depois de 10 anos, estávamos loucos para ir para o campo missionário, e quando estava chegando os dias, os meses, o pastor Ronaldo Lidório, que era o líder do Amanagé na época, eu liguei para ele e falei: Ronaldo, eu estou com um probleminha, cara, eu não sei o que eu vou fazer com os meus livros. E ele disse: quantos livros você tem? Não sei, né? Uns 1000, alguma coisa assim. E ele disse: olha, você pega os 30 melhores, põe numa mala e traz, os outros você lê, memoriza e doa. Eu até tentei, mas não consegui. Eu selecionei não 30, 300. Selecionei os 300 melhores, coloquei em 8 caixas bem fechadas, bem lacradas, e os outros eu doei, mas com uma dor de alma que vocês não imaginam. Desapeguei, mais ou menos. Levamos então as 8 caixas de livros até Manaus. Quando a gente estava indo, alguém nos escreveu dizendo: um carro pequeno dá para pegar vocês? Não, tem umas caixas aqui, um carro maior e tal. Quantas caixas? Tem 8 caixas, né? Vergonha de falar e tal. Levaram um sprint, chegou lá, tem um monte de caixa, 2 malas e um monte de caixa, né? Um dicionário meio fora da curva, assim, meio doido. Aí colocamos aquelas caixas lá na garagem de um apartamento de um amigo nosso em Manaus. Tem um manauara aqui, né? Alguns manauaras aqui. E ouvimos que lá chove muito. E era assim, um prédio meio baixo, a gente estava no 3º andar, ficamos ali hospedados por alguns dias, e eu, né, com uma ansiedade no coração, porque eu pensava: vai que chove à noite, molho os meus livros lá, todo dia eu ia olhar se não tinha molhado, se não tinha morfado, se rato, alguma coisa assim, né? Até que chegou o dia de subir para São Gabriel da Cachoeira, seria a nossa primeira grande viagem de barco. O pastor Ronaldo nos levou até o porto, para embarcar aquele barcão de 3 convés, levamos as nossas caixas, tinha umas outras. E ali, quando nós chegamos, já uma coisa me perturbou a alma. Os caras lá do barco pegavam aquelas caixas e jogavam lá no porão. Buf, como se fosse qualquer coisa, entendeu? Enfim, colocou no porão, não gostei muito daquilo. E aí nós fomos para o 3º convés, num pequeno camarote, né? Ronaldo falou: olha, vai no camarote com ar-condicionado para amenizar o impacto e tal, e etc. Nós fomos no 3º camarote. Saímos dali numa tarde de sexta-feira,
E estávamos muito cansados, deitei, dormi. 3 horas depois eu acordei, quando eu abri a porta do camarote em Manaus, estava bem ali ainda. 3 horas rio acima e não sai de frente de Manaus. Aí que eu descobri que o barco andava a 13 km por hora. Rio seco, misericórdia. Subimos, sexta-feira à noite, sábado à noite, bancos de areia branquíssima em contraste com a água negra, né? O rio chama Rio Negro porque a água é negra. Aquele contraste, coisa linda, perigo do barco encalhar, eu achando bonito. Aquelas pedras no leito do rio que estava seco, o barco se contorcendo para desviar daquelas pedras, eu achando aquilo uma aventura, um perigo terrível, mas enfim, né? Missionário romântico, chegando no campo missionário, domingo à noite, segunda-feira, atrasou, passou para terça-feira. Na terça-feira à noite, a gente estava chegando já no fim das terras, no confins das terras, né? No fim do mundo, São Gabriel da Cachoeira. Umas 2 horas, talvez, antes da cidade, aí o barco deu uma balançada, bateu em alguma coisa, Elisângela se assustou, Elisângela tinha hidrofobia. E aí eu saí do camarote para verificar, perguntei para um tripulante assim, o que aconteceu? Ele falou comigo assim, bateu numa pedra. Não significava nada para mim, voltei para o camarote, falei com Elisângela, bateu numa pedra. Lendo eu estava, lendo eu continuei, até que de repente eu vi que a água estava inclinando assim no copo, parado, eu saí para verificar de novo, não tinha mais ninguém no terceiro convés, nem no segundo, estava todo mundo lá no primeiro convés, colocando colete, porque o barco tinha batido numa pedra, você entendeu? Batido numa pedra, barco de madeira, rompeu o casco, o barco estava afundando. À noite, no Rio Negro, descemos desesperados, Elisângela com a bolsinha de lado, eu só com o notebook, e aí fomos lá, o pessoal colocando aqueles coletes, apagaram as luzes para evitar um acidente elétrico, desligaram, na verdade, o motor, por isso apagou as luzes, e aí um cidadão com a lanterna na testa, primeira vez que eu vi lanterna de testa, lá o pessoal usa muito, uma lanterna aqui na testa, com a prancheta na mão, no escuro, olhava para o rosto da gente, aquela lanterna batia no olho, e dizia assim, um telefone caso aconteça alguma coisa. Naquela hora eu entendi, a ficha caiu ali. Eu pensei, caso aconteça alguma coisa, significa caso você morra, né? Desespero na alma, Elisângela chorando, e eu acalmando a Elisângela, mas eu estava mais desesperado do que ela. Tiraram a gente de barquinhos e botes salva-vidas, nos levaram para uma ilha, no meio do rio, aquele rio tem muitas ilhas, hoje a gente conhece bem a ilha, naquela época não conhecia nada, né? E no meio daquelas raízes e troncos, cipós, todo mundo saiu, tinha 159 passageiros, todos foram tirados ilesos do barco, levados para aquela ilha, e o barco afundava, a gente via aquele vulto branco lá no meio do rio, e vocês conseguem imaginar no que eu estava pensando, né? Lógico, meus livros, aqueles questionamentos, mas meus livros e tal, aquela coisa toda, né? E naquele momento, então, eu estava lendo naqueles dias a nova versão internacional, a Bíblia, na NVI, e o Espírito Santo trouxe à minha memória Filipenses 1:29, que na NVI diz assim, a vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por amor a Ele. E naquela noite fria e escura, náufragos naquela ilha do Rio Negro, eu entendi para nunca mais esquecer que no serviço cristão, na vida cristã de fato, até o sofrimento é um privilégio de Deus para nós. Quando você bate na porta, a porta não se abre. Quando você fala, ao invés de ser acolhido, você recebe uma cara feia. Quando você semeia e não vê o fruto aparecer. Até isso é um privilégio de Deus para nós. Porque isso tem a ver com a nossa identidade. Você está entendendo isso? O nosso Senhor padeceu para cumprir a missão redentiva. Nossa identidade vem dele. A nossa vocação é resultado desta identidade. Até o sofrimento que nós compartilhamos com ele, ou que ele compartilha conosco, é um privilégio, porque de Deus nós somos cooperadores. Vamos orar? Que o Senhor nos dê clareza de quem nós somos, para termos clareza do que devemos fazer. Identidade, vocação. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, viva, poderosa, eficaz, que nos confronta e nos conforta, que também abre a nossa mente para entendermos o que não compreendemos, abre os nossos olhos para enxergarmos o que não estamos vendo.
Faça isso, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.